A preservação da Bacia Amazônica. A bacia com o maior volume de água doce da Terra cobre uma vasta área territorial que se estende por 9 países da América do Sul. Grande parte da Bacia Amazônica fica na região norte do Brasil. Ela é formada por mais de 1.000 afluentes, sendo o rio principal o Amazonas, o mais longo do mundo. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e deságua no Oceano Atlântico, próximo à Ilha do Marajó, no Pará. Ao longo do trajeto de quase 7.000 quilômetros, carrega toneladas de sedimentos que nutrem os ecossistemas marinhos, gerando uma diversidade de espécies únicas de peixes, mamíferos e plantas só encontradas na foz do Amazonas. A região também abriga a maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica, rica em biodiversidade, com grande potencial de produção de alimentos, remédios, além da diversidade de culturas e povos indígenas e comunidades tradicionais. O bioma é essencial para regular o clima no planeta, para o equilíbrio ecológico, formação de chuvas e rios voadores que levam umidade para o sudeste e sul do país, no fornecimento de água para cidades e populações ribeirinhas e para a fauna e flora. Apesar da sua enorme importância, os ecossistemas aquáticos da Amazônia enfrentam ameaças como a poluição das águas, pesca predatória, construção de barragens e mudanças climáticas. E agora, mesmo com todos os alertas de cientistas e ONGs socioambientais quanto ao risco de futuros acidentes, o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, autorizou a Petrobras a iniciar a perfuração, que deve durar 5 meses, para pesquisas de petróleo e gás em águas profundas, a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas e 175 quilômetros da costa, na margem equatorial do Brasil. Uma decisão criticada dentro e fora do país, tomada na véspera da COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, que será realizada em Belém do Pará. Um parecer anunciado justamente quando a principal discussão em todo o mundo é abandonar o uso de combustíveis fósseis altamente poluentes e investir em energias renováveis para garantir a preservação das grandes fontes de vida, como a Bacia Amazônica. Olá, está no ar o Repórter Eco, sempre com informações importantes que contribuem na busca de um mundo melhor. Os temas principais: a infância Yanomami, o impacto da crise climática nas áreas urbanas e os corredores ecológicos. Veja os detalhes do programa de hoje. Documento do Unicef apresenta a riqueza cultural e os desafios para proteger crianças e jovens da maior terra indígena do Brasil. Estudo alerta que 40 capitais mais populosas do mundo enfrentam 25% mais dias de calor extremo desde os anos 1990. E projeto internacional deve reconectar áreas naturais da América do Sul e salvar espécies ameaçadas como a onça-pintada. Um chamado para definir o futuro de uma geração inteira. Assim, o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, sintetiza o relatório lançado sobre a riqueza cultural do povo Yanomami e a saúde das crianças. A publicação mostra a visão da etnia indígena e indica caminhos para proteger a infância diante de ameaças como o garimpo ilegal. Liberdade, autonomia e participação comunitária marcam a infância de um dos maiores grupos indígenas do Brasil. O povo Yanomami vive na Amazônia, nos estados de Roraima e Amazonas, fronteira com a Venezuela.
O novo relatório do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Promoção de Direitos de Crianças e Adolescentes, indica que 75% dessa população, cerca de 31 mil pessoas, tem menos de 30 anos e que é preciso voltar o olhar com atenção para as condições de vida e saúde deles. Esse estudo é importante para que órgãos governamentais e não governamentais possam ter um meio de ter traduções e pontes entre a especificidade da infância e juventude Yanomami e os serviços ofertados por essas organizações. O estudo do Unicef foi realizado em parceria com as associações Rutucara e Uriri. Ele mostra que nas aldeias o cuidado com as crianças é comunitário. Várias pessoas se responsabilizam por elas e afirma que qualquer serviço ou programa para essa população precisa ser realizado em conjunto com as entidades que representam 376 comunidades, para que a visão indígena seja respeitada. Qualquer ação precisa se adequar ao sistema de proteção que já existe, né, no contexto da cultura Yanomami sobre as crianças e sobre os jovens, e se adequar a esses sistemas próprios Yanomami sem necessariamente interferir, sem necessariamente se sobrepor a aspectos fundamentais da cultura Yanomami que podem entrar em choque com as nossas visões de mundo. Em 2023, as imagens de crianças Yanomamis doentes e desnutridas chocaram o mundo. Doenças evitáveis como pneumonia e malária abreviaram 215 vidas. Mais da metade delas tinha menos de 4 anos. Na época, 20 mil garimpeiros ocupavam ilegalmente o território Yanomami. O governo federal decretou emergência em saúde pública e adotou ações emergenciais para reestruturar o sistema de saúde. Mas, segundo as lideranças indígenas, as ameaças permanecem. As crianças estão cada vez mais adoecendo, adultos, jovens, mulheres, moças. Então, hoje, a situação na terra Yanomami é a malária, pneumonia, verme. Então, isso que a gente está enfrentando hoje. A presença dos garimpeiros diminuiu consideravelmente, o governo fala em altos índices, 93%, isso com certeza mudou, mas o controle do vetor é um desafio na terra Yanomami, então a estruturação da visitação dos profissionais de saúde aos polos, às comunidades, para fazer uma busca ativa eficiente, esse tem sido um dos principais desafios hoje enfrentados pela saúde. Dados do Ministério da Saúde mostram que entre 2019 e 2022, 570 crianças com menos de 5 anos morreram de causas evitáveis, um aumento de quase 30% em relação aos 4 anos anteriores. Para a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, foram 692 mortes de crianças com até 9 anos. Quando você tem um governo que privilegia ou que dá espaço para o garimpo ilegal, isso vai afetar diretamente a vida das crianças e dos jovens Yanomami. Seja porque as crianças são as principais afetadas pelo caos sanitário, pela desestruturação sanitária e social, pelas doenças, pela fome, por tudo isso, seja pelos jovens que são cooptados pelo garimpo, ou pelas meninas que são muitas vezes prostituídas. Então, a infância e a juventude está diretamente ligado ao que acontece na política nacional. A partir do ponto de vista da própria cosmologia Yanomami, é preciso todo um equilíbrio das relações entre os diferentes seres do mundo, o que inclui os animais, a floresta, o que inclui os humanos, o que inclui os Yanomami e os não indígenas, né? É preciso ter todo um equilíbrio dessas relações para que a vida saudável seja possível, né? Então, é de absoluta necessidade de manter, sim, esse território protegido. Então, a gente tem um desafio urgente de pensar a qualidade de vida e a possibilidade de futuro dessa população enorme de jovens e crianças no território Yanomami, né?
Aguarde só um instante, porque você vai ver aqui no Repórter Eco. Estudo revela que as 40 capitais mais populosas do mundo tiveram 25% mais dias de calor extremo nos últimos 30 anos. Preparativos para a COP30, a Conferência da ONU sobre o Clima, marcada para novembro em Belém, no Pará. Uma pesquisa internacional mostra que as 40 capitais mais populosas do mundo têm 25% mais dias quentes do que na década de 90. São Paulo e Brasília estão na lista. O relatório é do Instituto Internacional para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, com sede em Londres, e analisou as temperaturas de 40 capitais entre 1994 e 2024. Os resultados apontaram um crescimento do número de dias de calor extremo acima de 35 graus. E revelou também que essas cidades registram 1/4 a mais de dias com altas temperaturas a partir de 30 graus do que há 30 anos. As ondas de calor, elas estão ficando mais constantes, mais intensas. E isso traz uma série de outros riscos para a população, né? Além da população idosa e de crianças que sofrem com temperaturas mais elevadas, com risco de desidratação ou outros problemas, existem problemas associados também, como, por exemplo, proliferação de mosquitos, desidratação, trabalhadores que precisam ficar expostos ali, que trabalham na construção civil, por exemplo, e não tem como se abrigar do calor extremo. São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, é uma das 2 capitais do país destacadas pelo estudo, ao lado de Brasília. Em 2024, a capital paulista registrou o maior número de dias com temperaturas iguais ou superiores a 30 graus. Foram 120 dias, número 23% maior do que em 2014, ano do segundo maior registro. Particularmente em São Paulo, é a ausência de espaço público, né? Espaço público com verde, né? São Paulo sente mais as temperaturas extremas por não estar preparado. Em termos de mitigação, é melhorar o transporte, particularmente o transporte público, né? O relatório chama a atenção para os 3 anos com mais episódios de calor extremo no planeta: 2019, 2023 e 2024. Os dados foram divulgados às vésperas da COP30, cúpula que espera reunir mais de 100 de países para debater medidas de adaptação das cidades. Nós temos que fazer as medidas de engenharia da natureza, por exemplo, reconstituindo formas naturais que evitam enchentes, que previnem as secas, que previnem a perda de safra, e a gente precisa também nos prevenir melhor, porque existem situações em que você não pode se adaptar, não dá para você parar uma chuva muito volumosa que vai acontecer. Então tem que ter planos de resgate da população e assistência já desenhados. Então, seja por ignorância, interesse econômico, ou mesmo uma visão de tirar proveito do sofrimento do planeta, tem muita gente interessada em que não dê certo ou jogando contra as soluções climáticas. Agora vamos às notícias da área socioambiental que tiveram destaque. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, alerta a comunidade internacional que o aumento da temperatura média do planeta nos próximos anos deve superar o limite de 1,5 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. A meta havia sido estabelecida no Acordo de Paris em 2015. Estudos recentes mostram que esse limite já pode ter sido ultrapassado.
Mas Guterres ressalta que a situação pode ser revertida se os países apresentarem novos e mais ousados planos nacionais de controle climático. O Banco Mundial aceitou assumir a gestão e atrair investimentos para o Fundo de Preservação Florestal, que o Brasil vai apresentar na COP30. O fundo deve receber dinheiro de governos e do setor privado. Parte da verba será destinada às nações que mantiverem a floresta em pé. As florestas úmidas presentes em 70 países abrigam grande parte da biodiversidade mundial e ajudam a regular o clima, absorvendo gases do efeito estufa. 8 organizações ambientais, indígenas, quilombolas e de pescadores entraram com ação na Justiça Federal do Pará contra o IBAMA, a Petrobras e a União, pedindo a anulação do licenciamento que permitiu a perfuração para a pesquisa de petróleo, a 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. A rede de ONGs Observatório do Clima classificou a medida como uma dupla sabotagem, tanto ao planeta quanto à Conferência Climática da ONU, que o Brasil vai sediar. O Greenpeace e o WWF integram a ação. O documento cita pelo menos 3 graves falhas no licenciamento. A autorização foi concedida sem consulta prévia aos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, que podem ser impactados com a atividade da perfuração. O licenciamento pode colocar em risco a biodiversidade da região e não considerou os possíveis impactos climáticos do projeto. Em entrevista ao Repórter Eco, o gerente do Programa de Energia Elétrica do Instituto de Energia e Meio Ambiente, Ricardo Baitello, afirma que não há estudos suficientes e reforça os riscos da exploração de petróleo na bacia do Amazonas. É uma área pouco conhecida e muito sensível, né, muito rica em termos de biodiversidade. Se fala da biodiversidade da floresta amazônica, mas aquele pode ser um dos maiores corredores de biodiversidade, né, do Caribe, e realmente pouco foi pesquisado a respeito. A gente tem poucas imagens, tem muitas hipóteses de que esse lugar tem que ser preservado e que ele é único porque, no caso de um derramamento de óleo, o comportamento, né, entre o oceano e o Rio Amazonas vai trazer dificuldades, né, e vai fazer com que esse óleo se alastre, inclusive para outros países, potencialmente. A ministra do Meio Ambiente e do Clima, Marina Silva, defendeu a decisão do IBAMA de liberar a perfuração de petróleo na região da Foz do Amazonas. Ela também disse que os estudos técnicos para a liberação da licença para a Petrobras não foram influenciados pela pressão política. Artistas e ambientalistas, entre eles Lenine, Ney Matogrosso e Maria Bethânia, se uniram em vídeo que pede a inclusão de áreas úmidas como o Pantanal nas discussões da próxima Conferência sobre o Clima. Veja a seguir aqui no Repórter Eco. Conheça o projeto que vai conectar áreas naturais da América do Sul e salvar espécies ameaçadas como a onça-pintada. Um projeto ambicioso deve criar corredores ecológicos para reconectar e proteger ecossistemas da América do Sul. As áreas de conservação vão passar pelo Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. A iniciativa espera trazer de volta espécies ameaçadas como a onça-pintada. Uma obra-prima, pintada pela natureza. Perfeita na terra, na água, no alto das árvores. A rainha das nossas matas e campos está ameaçada de extinção. O Brasil é o país onde mais se tem onça hoje em dia. No Paraguai e na Argentina a situação já é bem mais complicada.
Caça ilegal e atropelamentos são algumas ameaças ao maior felino das Américas, assim como o desmatamento, que destrói florestas, fragmenta a paisagem. Você conectar fragmentos aumenta muito a chance da sobrevivência dessa fauna, porque não tem só aquele fragmento restrito, ele pode se deslocar para outros fragmentos para procurar o que ele necessita para sobreviver. Uma iniciativa de conservação sem precedentes na América do Sul pretende criar um corredor de biodiversidade para unir fragmentos de mata que resistem no Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. Rios Jaguar busca restaurar e reconectar ecossistemas para salvar o maior felino do continente. E a ideia é que a gente tenha uma área contínua de mata ali entre essas áreas para que as onças consigam circular, é isso? A ideia dessa iniciativa é usar os rios como os corredores das onças, né? Então são 5 rios nessa iniciativa. No que toca o Brasil é o Rio Paraguai, o Rio Paraná e o Rio Iguaçu, e fazer então com que as onças possam transitar livremente usando esses rios que normalmente são áreas mais conservadas. No coração da América do Sul, Rio Jaguar surge da união das fundações Rewind, da Argentina, Moisés Bertone, do Paraguai, Nativa da Bolívia e a Unsafari, que há 15 anos promove a conservação da onça-pintada no Pantanal do Mato Grosso do Sul com ecoturismo. A parceria já é antiga e começou por causa de jatobazinho. Tem uma onça brasileira que foi resgatada, né, por vários parceiros, e o Unsafari tomou conta dela, fez todo o processo para ela se tornar selvagem novamente, ela era filhote, ensinou a caçar e tudo isso, e mandou essa onça para a Argentina. É um macho chamado jatobazinho, ele foi o primeiro a ser reintroduzido lá mais ou menos há uns 6 anos atrás, e foi um caso de grande sucesso. E as onças estavam extintas lá há mais de 70 anos. Hoje já tem 41 onças, né, em vida livre lá. A iniciativa vai conectar um mosaico de paisagens, parques nacionais, estaduais, terras indígenas, propriedades privadas. Serão mais de 2,5 milhões de quilômetros quadrados, uma área maior até do que o estado do Amazonas, por exemplo. Protegendo as onças pintadas, o corredor pretende também cuidar de todas as espécies que convivem com elas. A gente usa a onça pintada como a nossa espécie bandeira, né, como a gente chama, mas pensando que tem todo um controle da população, tanto acima daquele nível alimentar, quanto abaixo. Então tem que ter as presas da onça pintada e tem que ter as presas das presas da onça pintada. Toda a cadeia alimentar para baixo tem que estar preservada. O Brasil é uma superpotência ambiental e a gente precisa, né, acordar para isso e ter vantagem com isso, seja para a evolução do país, econômica, com crédito de carbono, crédito de biodiversidade, seja o que for, mas, pela sua pergunta, principalmente dando o direito de existir a todos esses animais que convivem com a gente aqui na Terra. Uma aliança de longa duração. Serão 20 anos de trabalho e um custo de 79 milhões de dólares, cerca de 400 milhões de reais vindos de doações. O plano é atuar nas reservas, áreas naturais amplas, nas zonas de transição, onde são promovidas economias regenerativas e atividades como o turismo de natureza e projetos comunitários, nas reservas privadas e nas margens dos rios e planícies de inundação. Uma força-tarefa sem fronteiras nem cercas, para manter vivo e livre o maior felino das Américas. A onça está no topo da cadeia alimentar, então, né, ela é um animal bioindicador. Onde tem onça quer dizer que são áreas preservadas, áreas que estão funcionando ecologicamente dizendo. E eu acho que isso é muito vantajoso, não só para a onça, que passa a ser protegida, para as pessoas e a população local, que passa a ter muito mais oportunidade de emprego, principalmente mulheres, no caso do Pantanal, com uma cultura forte de pecuária, com o ecoturismo, passa a ter muito mais empregos. Então é um projeto muito grande que vai ter que trabalhar
com as nascentes, então eu acho que, como eu falei, é um projeto de 20 anos, mas que vai durar para sempre. O Repórter Eco de hoje fica por aqui. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas por um mundo que respeite e preserve a diversidade de formas de vida. Até lá!